Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai apresentar um pouco sobre o seminário de Química e a gente vai testar alguns itens para ver se tem condutividade elétrica ou não tem. Para começar, a gente vai contar com a configuração deste condutivímetro que a gente fez improvisado. Como vocês podem perceber, assistente, por favor, segure aqui. Ele está em perfeito estado. Ele está funcionando. E a gente vai testar algumas coisas que nós trouxemos. Para começar, a gente vai testar a que boa. Bom, a composição química da água sanitária é basicamente hipoclorito de sódio ou de cálcio em solução com cloro ativo entre 2 a 2,5%. Como podemos perceber, a água sanitária conduz a eletricidade. Vamos testar em meio aquoso. Ainda assim, conduz a eletricidade. Vamos fazer o teste. Não conduz a eletricidade. Agora vamos testar em meio aquoso. Bom, gente, como vocês estão vendo, o sal e os demais compostos, no caso sal de cozinha, quando eles estão dissociados em água, eles se subdividem suas moléculas em íons, no caso o sódio e o cloreto. No exemplo do sal, onde esses íons são responsáveis pela condutibilidade elétrica. Agora, nós vamos testar o Sonrisal, ou a pastilha Brasil. Vamos testar ela sólida. Não conduz a eletricidade. Opa! Não conduz a eletricidade. Agora vamos testar em meio aquoso. Cada comprimido efervescente de Sonrisal limão contém em torno de 1.644 mg de bicarbonato de sódio, tem 400 mg de carbonato de sódio, 325 mg de ácido acetilsalicílico e 1.507,8 mg de ácido cítrico, fora o aroma de limão e o amarelo de quinoa e esparto. Como vocês sabem, quando alguns ácidos estão em meio aquoso, eles sofrem a ionização, ou seja, liberam íons. Então, por causa disso, todos os ácidos conduzem corrente elétrica quando estão dissolvidos em água. Então, isso é um dos motivos pelo qual o Sonrisal conduz a eletricidade. Agora, nós vamos testar o grafite. Conduz a eletricidade, como podemos ver. Vocês estão vendo? Uma única mana de grafite conduz a eletricidade. Agora vamos testar em meio aquoso.
O grafite, ele é um bom condutor de energia, pois os átomos dos compostos químicos estão dispostos em anéis hexagonais em planos, de maneira que as forças de atração causam deslizamento e deslocamento entre esses planos formados. O carbono, ele é constituído também de carbono puríssimo. Então, a gente tendo essa explicação, a gente pode falar o porquê o grafite conduz a eletricidade. Porque ele apresenta ligações do tipo, os elétrons são móveis e permite a passagem da corrente elétrica, apenas dentro de uma mesma camada, gente. Tanto o grafite como o diamante apresentam as ligações covalentes. Ou seja, tanto em meio aquoso quanto em sólido, ele vai continuar sendo um ótimo condutivímetro. Agora vamos falar da borracha escolar. Ela é feita a partir do látex, que é um leite extraído da árvore da seringueira, que dá origem à borracha natural, que se tem os objetos como borracha, luvas, chaveiros e sapatos, etc. Porque assim como a borracha, o vidro, a madeira e etc., eles são encontrados na natureza. E por conta disso, eles não têm íons livres. Ou seja, por isso que ele não vai ser um ótimo condutivímetro. Bom, nós vamos falar sobre a pulseira de aço inox. Ela é uma metálica composta basicamente de ferro, cromo, carbono e níquel, que também apresenta como principal diferença em relação ao aço comum, que tem uma alta resistência à corrosão e recebe esse nome inox, porque porém de inoxidável, atribuído dado aquilo que não sofre desgaste com a oxidação. E o porquê de conduzir eletricidade eles têm elétrons livres, ao contrário da maioria das outras formas da matéria de ligação metálica. E porque também é uma única que os elétrons não estão ligados a um átomo específico, e isso permite que os elétrons deslocalizados fluam em resposta à diferença do potencial. Bom, gente, agora a gente vai falar finalmente da água. A água, ela conduz a eletricidade. Sim. Só que o diferencial é que o H2O, ele não conduz. Ou seja, gente, parece meio complicado, mas a água que eu estou falando que conduz é aquela água potável. Aquela água que você bebe no filtro, aquela água que você bebe, tira da torneira mesmo. Porque o que conduz eletricidade são os sais minerais e as impurezas. A condução elétrica da água potável, ela está diretamente relacionada com a quantidade de impurezas da água. Ou seja, gente, o teste mostra que quanto maior a quantidade de sais minerais ou impurezas, menor será a resistência da água. E por isso, a água destilada, ela não conduz a eletricidade, porque assim é simplesmente H2O, não tem sais minerais e não tem nenhum tipo de impureza, porque ela passa por um processo de purificação.